Vamos falar do ex-vereador Carlos Bolsonaro, que foi escalado para substituir o pai em roteiros pelo Brasil, representando não só o pai, mas também o presidente nacional, Valdemar da Costa Neto. Tá tudo dentro da normalidade, PC? Talvez. Para quem entende um pouco mais do jogo político, pode ser interessante para o partido ter um representante da família Bolsonaro. Agora, para Santa Catarina, pode gerar dúvidas e questionamentos em relação ao processo eleitoral de 2026. Eu digo isso porque Carlos Bolsonaro é pré-candidato a senador por Santa Catarina, não é novidade para ninguém, tem aparecido nas pesquisas, já tem endereço fixo aqui em São José, na Grande Florianópolis, tem percorrido municípios de diversas regiões, seja no Oeste, no Vale do Itajaí, na Grande Florianópolis. Mas aí a pergunta com esse movimento, inclusive a afirmação feita pelo presidente nacional do PL, Valdemar da Costa Neto, ontem, ao nosso colega e competente jornalista Henrique Lessa, do portal ND+, da Plataforma Nacional. O presidente do PL, Valdemar, disse que Carlos Bolsonaro vai representar o pai, o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, que segue preso, então, na carceragem da Superintendência da PF em Brasília, por conta do cansaço que Valdemar da Costa Neto tem sentido diante das agendas intensas Brasil afora. E o questionamento que surge, talvez, é exatamente em relação à participação de Carlos Bolsonaro no processo eleitoral. Agora, em relação à fala do presidente Valdemar da Costa Neto, nós vamos ouvir um trechinho do que ele disse ao nosso colega Henrique Lessa. Presidente, uma última pergunta. E o Carlos está certo em Santa Catarina mesmo? Certíssimo, e agora está ocupando o lugar do pai aqui, porque eu estou morto com a prisão do Bolsonaro. Estou tendo que viajar o Brasil inteiro. Eu trouxe ele para cá agora para ele fazer o trabalho que o pai fazia. Que nós precisamos de um representante do Bolsonaro à altura. À altura do Bolsonaro, só um filho dele. E o Carlos vai fazer esse trabalho para nós agora. E a briga em Santa Catarina lá para... Vamos deixar para o ano que vem. Deixar para o ano que vem, isso demonstra uma segurança excessiva de Valdemar da Costa Neto em relação à candidatura de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina. Mas preocupante, como que Carlos Bolsonaro vai circular os 295 municípios, todas as regiões, seja no Oeste, seja na Serra, seja no Sul, seja na Grande Florianópolis, viajando o Brasil inteiro também em roteiros do PL representando o pai. Naturalmente, uma figura de liderança respeitada, consolidada, mas tem que conhecer o estado catarinense para se consolidar se quer de fato representar o estado de Santa Catarina. E isso será cobrado pelo eleitor sem dúvida nenhuma. Depois, em off, também foi consolidada por Valdemar da Costa Neto, ao nosso colega jornalista Henrique Lessa, de que Michele Bolsonaro vai concorrer no Distrito Federal ao Senado. Essa campanha, esse movimento todo em Santa Catarina deve dar fôlego também para o PL aqui no estado catarinense, embora não tenha citado o cenário que envolve o nome da deputada federal Carol Detoni, que inclusive está praticamente de malas prontas para ir para o Partido Novo. E são essas movimentações políticas de bastidores lá em Brasília que têm tirado o sono de muita gente aqui em Santa Catarina. Aliás, nesse cenário todo, quem busca crescer um pouco nas pesquisas é Esperidião Amin, como falamos anteriormente. E por isso, talvez os reflexos de Carlos Bolsonaro possam trazer também impactos na pré-candidatura de Esperidião Amin, que busca a reeleição. Ou seja, Marta, talvez o compromisso com Santa Catarina não tenha sido tanta prioridade assim de Carlos Bolsonaro. Com essas agendas Brasil afora, vai sobrar muito pouco tempo para ele percorrer aí os municípios catarinenses. É duvidosa a participação dele, mas pré-candidatura está lançada e tem muito catarinense apoiando. Muito bem. Obrigada, Paulo César. Amanhã a gente te espera. Amanhã estaremos aqui. Bom trabalho para vocês. E daqui a pouco a gente vai acompanhar um balanço do presidente da Assembleia Legislativa sobre o ano legislativo. Isso é muito importante para a gente saber o que de fato os parlamentares fizeram em 2025.